Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Centro Espírita Mensageiros da Paz, onde nesse período em que precisamos ficar um pouco afastados fisicamente, mas que esse canal nos auxilia a chegar a mensagem de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita a todos aqueles que desejam saber ou se aprofundar um pouco mais nos ensinamentos. E desta forma nós convidamos aqueles que ainda não curtiram a página do nosso canal, que possam aí estar curtindo, indicando aos seus amigos, aqueles que desejarem conhecer e estudar um pouquinho mais, como já falamos. E em todas as nossas atividades, nós sempre realizamos uma prece para nos auxiliar, para que possamos buscar uma conexão de pensamentos, de energias, para que essa atividade possa chegar de forma positiva ao coração de todos aqueles que necessitam. Então convidamos a todos para orar. Benfeitores amigos, nós te rogamos e te pedimos por mais esse momento. Fica junto de cada um de nós, nos auxilia, nos ampara, nos proteja, mas principalmente que possamos estar conduzindo de maneira que a tua mensagem chegue ao coração de cada um de nós, para que assim possamos modificar as nossas práticas, compreender as nossas dores, mas principalmente modificar os nossos caminhos. Por isso, benfeitores, cuida de cada um de nós, nos orienta e nos conduza no caminho do bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Essa noite nos coube falar um pouquinho de uma pergunta que, com toda certeza, nós temos dificuldades ainda de compreender, ou até mesmo de pararmos para pensar como que isso acontece na nossa vida diária. E a pergunta, a indagação da noite, e que nos serviu de temática, a palestra da noite, é como cultivar a espiritualidade. Na doutrina espírita nós falamos muito sobre a espiritualidade, sobre seres espirituais que somos, mas nesta pergunta, com esse enredo, será que nós já paramos para pensar nesse sentido? Como cultivar a espiritualidade? E para facilitar um pouquinho mais o nosso entendimento, os esclarecimentos, nós fomos buscar um pouquinho dos conceitos que essa pergunta nos faz. O que seria cultivar? Cultivar até é uma palavra habitual do nosso cotidiano e que, quando a ouvimos ou quando a mencionamos, é justamente no sentido de cultivar a terra, de fazer esse movimento, essa transformação na terra, é trabalhar a terra, se assim podemos dizer, é semear, cultivar é fazer nascer, ou podemos dizer que é implantar, é fazer. E a espiritualidade é a qualidade daquilo que é espiritual. E se podemos resumir em uma frase, podemos buscar o significado de que é a propensão humana de buscar um significado para a vida. E por meio de conceitos que transcendem o que é tangível, é a procura de um sentido de conexão com algo maior do que a si próprio. Com essas duas conceituações, nós podemos compreender um pouco mais essa pergunta. Então, como cultivar, como fazer, como semear, como implantar essa prática da espiritualidade? Que é justamente nós irmos além de nós mesmos, mas nós compreendermos, nós darmos sentido à nossa vida, darmos sentido a nós mesmos.
como nós fazermos com que isso aconteça? E se nós pararmos para olhar o nosso cotidiano, nós percebemos o quanto os nossos dias são corridos. A correria do dia a dia nos impõe algumas situações. Nós temos preocupações que muitas vezes nos levam ao esquecimento da reflexão dessa importância, do quanto a espiritualidade em nossa vida ela é importante, do quanto nós precisamos cultivá-la, do quanto nós precisamos refletir sobre. E nós temos problemas de ordem pessoal, nós temos problemas financeiros, problemas profissionais, temos pressões sociais que muitas vezes nos levam a esse esquecimento. E essas situações são tão habituais, são tão corriqueiras, ou que nos causam preocupações tão pontuais e que nos exigem movimentações, nos exigem uma preocupação e que muitas vezes nós esquecemos desse lado espiritual. Essa espiritualidade que transcende dentro de cada um de nós. E muitos desses conflitos ou dessas preocupações que nós vivemos cotidianamente, elas nos acabam por nos deixar levar a um esgotamento, seja ele mental, emocional. E aí nós paramos e pensamos um pouco aquilo que essas situações nos acarretam. Porque a quem recorrer ou ao que recorrer quando eu estou nesse sentido, quando eu chego nesse momento, quando eu não mais consigo pensar nem sequer naquelas situações que eram corriqueiras, mas que aquilo me causou um desconcerto, me causou uma situação de embaraço e que eu não consigo mais nem resolver essas situações que me eram habituais. E como recorrer? Como buscar caminhos para solucionar? E além, claro, dos tratamentos clínicos, medicamentosos que auxiliam em muitas dessas dificuldades que até já possuem nomenclaturas de patologias existentes na medicina atual, nós também podemos dizer que o suporte, que alguns caminhos estão muito mais próximos do que nós imaginamos. E é justamente no cultivo da espiritualidade, nós nos aproximarmos deste conceito, é que nos leva a compreendermos, a como sairmos desses conflitos ou dessas dificuldades que nos acercam e que nos atormentam. E essa busca por significados, por compreender o eu interior, nos leva a essa conexão com Deus, nos leva à conexão com a natureza, ou simplesmente, como mencionamos, com o eu interior. E que tudo isso resume o que é a espiritualidade, o que é essa busca, o que é esse cultivar essas necessidades que temos e que precisamos. E nós não estamos aqui falando de rotulações ou de denominações religiosas, mas sim tudo aquilo que me conecta e que me possibilita o meu melhoramento. É aquilo que me possibilita o meu aperfeiçoar interior, o meu íntimo, o meu ser em evolução que sou. E como tudo isso pode me ajudar no meu cotidiano, e como essa conexão, como esse entendimento vai me auxiliar para que eu possa conduzir a minha vida de uma forma mais elevada, mais positiva, e que essas situações que são habituais, elas não me causem tantos tormentos. E o exercício, esse movimento, essa atuação desse cultivo da espiritualidade, ele deve ser visto como uma ferramenta poderosa. Ela deve ser como algo que sempre está junto de nós, que sempre que precisarmos, nós possamos ter em mãos para assim bem a utilizarmos. Porque é justamente nessa ferramenta, nesse cultivo, nessa constante busca por esse entendimento, que nós
temos o sustento da nossa própria existência. É ali que nós buscamos e que nós encontramos o sentido para o momento em que estamos vivendo. E para que nós possamos direcionar o nosso olhar, as nossas vivências, nessas novas perspectivas, nesse entendimento, e esses entendimentos são aqueles que consideramos como sendo mais otimistas, mais equilibrados, é onde depositamos uma fé para assim vivermos. E cultivar a espiritualidade é nós mudarmos a nossa frequência. É essa frequência vibratória que todos nós estamos e que escolhemos, que desejamos estar. E são os nossos pensamentos, são as nossas vivências, são as nossas atitudes que demonstram em qual faixa, em qual teor vibratório nós nos encontramos. E quando nós sentimos a dificuldade, quando esses tormentos estão junto de nós e que muitas vezes nós não vemos saídas para isso que estamos passando, quando nós mudamos a nossa faixa vibratória, nós buscamos outras conexões e não mais aquelas que estão nos causando os sofrimentos, estão nos deixando deprimidos e estão até nos levando a algumas patologias. Mas sim, eu mudo essa faixa vibratória e me encontro com questões positivas. Eu vou tentar tirar proveito daquela situação da melhor forma. E assim eu passo a um passinho de cada vez, é um movimento de cada vez. E esses pensamentos, essas vontades, isso acaba se tornando natural no meu dia a dia. E eu incorporo esse movimento do cultivar. Eu vou a cada momento semeando, a cada momento mexendo na minha terra interior, até que assim eu faça brotar, eu faça dar frutos essa espiritualidade, que é essa elevação, essa busca por um melhoramento, por uma compreensão positiva. E nós estamos assim nos fortalecendo, estamos mudando o foco, estamos mudando aquilo que nós víamos como algo de tanta dificuldade, tão difícil para nós, mas para algo que eu posso pegar aquilo que é difícil e transformar em algo bom. Ou aquilo vai me fortalecer de tal forma que eu vou sair de outras situações de maneira muito mais eficaz ou significativa. E uma das formas que nós podemos estar cultivando essa elevação, essa ascensão, é através da oração. A oração é uma ferramenta importantíssima, pois no momento em que nós nos colocamos na condição da oração, nós já estamos mudando, nós já estamos transformando aquilo que nós sentimos. Porque a oração, ela tem um caráter de pedirmos, de agradecermos ou de louvarmos a Deus. E nós assim podemos pedir quando necessário, agradecer sempre que possível, mas também acreditarmos que existe um elo de ligação maior, um ser maior, uma situação maior que nos leva a acreditarmos nesse nosso melhoramento, ou que nos leva a entendermos o porquê que precisamos passar por determinadas situações e como essas situações podem me auxiliar enquanto ser espiritual que sou. E a oração ela é um mecanismo. Ao você se prontificar, ao se colocar na oração, ela tem esse objetivo também de fortalecimento e de compreensão de tudo isso em que estamos envolvidos. E hoje, estudos já nos apontam que a prática da oração ela é uma influência positiva à capacidade orgânica de enfrentar uma doença, por exemplo. O lobo frontal, que é a região do nosso cérebro que é responsável pelo nosso sistema imunológico, ao fazermos uma oração ou ao nos colocarmos diante de uma situação elevada, ela ativa essa região do cérebro
e que desta forma faz com que nós possamos estar criando essas condições de defesa do nosso organismo. Vejamos como a ciência e como essa religiosidade, como essa espiritualidade estão em conexão. Porque nós ainda precisamos dessa máquina física, nós precisamos deste mundo de sociedade ainda em que vivemos. O planeta Terra, ele é uma escola que nós estamos aqui enquanto alunos, enquanto aprendentes. Ela é um hospital porque é onde nós somos socorridos corriqueiramente nas mais diversas situações. E aqui nós já citamos algumas. Quando uma preocupação familiar vem a nos acometer, essa vida em sociedade nos socorre. Quando nós temos uma dificuldade física, de saúde, nós também recorremos a situações que esse mundo nos oferece. Então, também o planeta Terra é esse hospital que socorre a nós enquanto enfermos que ainda somos. E também é um laboratório, porque nós estamos a cada dia experimentando, fazendo tentativas, análises, e assim com os resultados obtidos nas situações mais pertinentes que sejam, nós colhemos resultados que nos auxiliam a situações futuras, ou que nos estabelecem critérios, nos estabelecem comparações em relação àquilo que é saudável ou que é importante para nós. E se nós ainda precisamos estar nesse corpo físico, ainda temos essa máquina cerebral que hoje, através dos estudos de imagem, nós já podemos perceber que quando uma pessoa está em contato ou com uma oração, ou com uma música de um teor vibratório elevado, com uma mensagem positiva, ou quando fazemos uma boa leitura, nós já estamos entrando em contato e ativando essas regiões cerebrais que justamente fazem as defesas do nosso organismo contra doenças, contra situações de enfermidades. Isso quer nos dizer o quê? Que quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós estamos buscando, cultivando essa espiritualidade que está em todo esse meio em que estamos trazendo, é justamente aquilo que nós precisamos para bem cultivarmos a nossa própria existência. E que a pessoa, que o ser que acredita e que cultiva essa espiritualidade, já é comprovado cientificamente que ele tem uma maior saúde física e mental, e que as defesas do organismo são mais fortes. Então vejamos o quanto isso é importante, o quanto é importante nós cultivarmos tudo isso, nós estarmos buscando, semeando essas questões, porque é justamente aquilo que nós precisamos. E é aquilo que no nosso dia a dia nós estamos tentando compreender e enriquecer. E por isso que nós buscamos no livro Todos Precisam de Paz na Alma, justamente uma passagem que tem como título Retirar proveito das experiências. Então, nem tudo são coisas positivas no nosso dia a dia. Mas, para a grande maioria das pessoas, a vida ela só é positiva e produtiva quando tudo está em sorrisos, alegrias e festas, ou quando nenhum motivo existe para um aborrecimento, por exemplo. Mas, pensando em uma base de lógica geral, ninguém teria que comemorar uma situação ou uma ocorrência desconcertante ou triste. Somente teria que lamentar ou sofrer, que é normalmente isso que nós fazemos. O que acontece é que a vida, a nossa existência, ela é composta por ocorrências que nos impõem sofrimentos, nos impõem dor, e outras que nos levam à alegria, a festejos, a júbilo. Mas cabe a cada um de nós que somos filhos de Deus aprender a retirar o melhor proveito de todas essas situações, sejam elas as que nos causam alegrias ou aquelas que nos causam tristezas.
Se então essa escola terrestre que nos representa, toda a lição, ela deve ser bem-vinda, nós devemos acolhê-la e nós devemos participá-la, executá-la com uma maturidade para que seja crescente em cada um de nós. Então, nós podemos aqui nos lembrar do exemplo, né, de que o planeta Terra é essa escola. Quando nós estamos aí nos bancos escolares, as provas normalmente são aqueles momentos que nos causam espanto ou nos causam nervosismos, mas que às vezes, quando nós estamos lá no meio da prova, respondendo as questões, nós pensamos, puxa, por que eu me estressei tanto ou causou tanta preocupação se eu estou conseguindo assim bem responder? Já tem outras que falam, puxa, eu poderia ter estudado um pouquinho mais, ou eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais, para que agora eu pudesse ter um resultado mais satisfatório. Mas tudo isso nos leva a criarmos e retirar proveito então dessas situações. E dessa maneira não tem como nós duvidarmos do peso e do quanto as preocupações ou as frustrações nos têm uma carga, nos causam um peso na nossa vida. No entanto, esses episódios que nós não gostamos tanto assim, eles nos podem trazer ensinamentos de superação, de entendimento das dificuldades. E é muito importante para nós, enquanto seres espirituais, e valorizarmos esse espírito que somos e aprendermos a lidar com essas situações, com esses desafios, pois são aquilo que vamos ter de base para acometimentos futuros. E quando as frustrações ou as amarguras nascem em cada um de nós, pode ser nos relacionamentos humanos, pode ser numa situação corriqueira, tudo isso é importante porque assim nós estaremos exercitando, nós estaremos avançando um degrauzinho a mais na nossa caminhada evolutiva. Porque senão não haveria motivos de aqui nós estarmos. É com essas situações que nós criamos condições de nos superarmos e, como já falamos, nos fortalecermos para avançarmos e irmos adiante. E saber lidar com essas adversidades do mundo físico, do mundo moral em que nós estamos inseridos, ela vem demonstrar aquilo que realmente é o nosso objetivo. É o objetivo de aqui estarmos em sociedade, estarmos encarnados, estarmos nesta família, estarmos na profissão em que nos encontramos, comungarmos com as pessoas com quem vivenciamos. Pois Deus não erra e nós só temos aquilo que nós aquilo que nós plantamos e que nós colhemos. E que se o convite ou se a pergunta feita é como cultivar a nossa espiritualidade, é o que eu estou fazendo para estar me fortalecendo ou estar buscando esses caminhos para assim eu bem estar conduzindo situações que virão adiante. E assim também é compreensível que nas mais diversas situações que nós nos encontramos, e principalmente aquelas de dificuldades, nós até nos surpreendemos com a forma como nós passamos. Tem situações que nos causam muitas dores, nos fazem chorar, nos fazem sofrer, mas existem aquelas que, mesmo diante dessas circunstâncias, nós buscamos caminhos e encontramos condições de assim estarmos passando por elas. E nós vacilarmos, querermos fugir, querermos desistir, não vai ser o direcionamento correto ou o direcionamento seguro. Por isso que vale a pena nós nos esforçarmos para obtermos sempre o melhor, a melhor aprendizagem, tirarmos o melhor proveito daquela situação para que tudo ocorra da melhor forma. Porque tanto as situações que nos causam alegria, nos causam prazer, nos causam situações de prazer, também nós temos aquelas que nos causam as dores, nos causam os sofrimentos,
E com isso, nós só estaremos buscando o nosso aperfeiçoamento. E como cultivarmos a nossa espiritualidade? Fica aí novamente a pergunta. Essa fala da noite já nos trouxe várias dicas, várias oportunidades que nós podemos estar buscando. A primeira delas pode ser tirarmos proveito de todas as situações, nem que sejam aquelas que nos trazem dificuldades e amarguras. Segundo, nós podemos buscar mudar o nosso padrão vibratório, vibrarmos ou pensarmos em outra sintonia e sairmos daquelas que nos causam ainda mais tormentos ou dificuldades, mas buscamos aquelas sim que nos causam alegrias e que nos apontam caminhos para sairmos daquilo que nos encontramos. A oração, sendo esse caminho que nos fortalece, sendo essa ferramenta que temos muito perto de nós e que nos dá a condição de sermos e de compreendermos o quanto ainda precisamos desse ser maior ou de acreditarmos nessa força maior que nos move, dessa compreensão do nosso íntimo. E assim, cultivando a nossa espiritualidade, nós estaremos dia a dia tirando proveito das situações, porque esse planeta em que aqui nos encontramos, ainda precisamos passar por provas, por obstáculos, ainda precisamos curar as nossas enfermidades interiores e ainda nós precisamos estar nos experimentando a cada dia e fazendo com que as nossas vivências, com que tudo aquilo em que nós temos como situações cotidianas possam assim estar nos causando ou nos propondo momentos de avançarmos, de evoluirmos enquanto seres espirituais. E que dessa forma, nós rogamos a Deus que possa permanecer junto de cada um de nós, possa nos conceder força, equilíbrio, possa nos trazer a paz interior e a condição de estarmos assim cultivando a nossa espiritualidade e fazendo de uma forma muito positiva a nossa elevação espiritual. Que Jesus possa estar conosco, junto de cada um de nós e a nos amparar, hoje e sempre. Que assim seja.